Prefeitura de Duque de Caxias confirmou a morte daquela menina de 3 anos que foi baleada durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Infelizmente, ela teve um agravamento do quadro de saúde na quinta-feira e agora, com um coração triste, né, Kleber, a confirmação da morte. Menina de 3 anos. Coração partido, viu, Carol? Uma menina de 3 anos que nem sabia o que estava acontecendo, né? Mas infelizmente o hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, divulgou uma nota confirmando que a pequena Heloísa, que vinha lutando, né, pela vida lá no hospital, infelizmente morreu por volta das 9h20 da manhã, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ela, durante a semana, já tinha passado mal, já tinha sofrido, inclusive, uma parada cardiorrespiratória. A situação dela se agravou depois dessa parada ao longo da semana e aí, infelizmente, neste sábado, ela não resistiu a uma nova parada cardíaca. Ela estava internada no hospital desde o dia 7 de setembro, lembrando esse caso triste, né? Aconteceu no Arco Metropolitano, né? O acesso aqui à Baixada Fluminense. A família estava voltando para casa depois de um feriado, tinha visitado parentes em Magé, na Baixada Fluminense, e retornava para a região serrana quando o carro foi atingido por diversos tiros. O pai da menina acusou a PRF, havia uma viatura da PRF no momento em que esses tiros foram disparados na direção do carro. Pois essa versão foi confirmada pelo próprio policial rodoviário federal. Ele prestou depoimento, disse que atirou porque ouviu um barulho similar a um tiro. E aí esses tiros acabaram atingindo a pequena Heloísa. Essa abordagem da PRF foi porque o carro do pai da criança tinha placa roubada. Entretanto, ele disse que comprou o carro há pouco tempo e que não sabia dessa irregularidade, que fazia pesquisas acerca da procedência do carro e que não tinha confirmação. E aí os policiais, ao ouvirem um barulho similar ao de um tiro, acabaram atirando na direção do veículo. Esses tiros atingiram a cabeça da criança. Ela levou um tiro de fuzil, foi socorrida na viatura da PRF, levada para o hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, mas infelizmente, nesta manhã, não resistiu e acabou morrendo. É um caso que está sendo investigado por órgãos, não só pela Polícia Federal, que assumiu essa investigação por se tratarem de policiais rodoviários federais, mas também pelo Ministério Público Federal. Ao longo da semana eu conversei com o procurador da República, Eduardo Benones, que é o líder dessa investigação, que vem ouvindo, por exemplo, o pai da criança, já ouviu também a tia da menina que também estava no carro. E diz que se ficar comprovado que esses policiais não tinham um motivo plausível para atirar na direção do carro, o Ministério Público Federal pode entender que sim, eles assumiram o risco agora de matar a criança, né? Antes se falava em lesão corporal, né? E agora se fala, na verdade, na morte, né, dessa criança, né? Esse homicídio dessa pequena criança de 3 anos. Então a polícia segue investigando esse caso, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal também vem ouvindo. Ao longo dessa investigação também, uma situação chamou bastante atenção, que foi o surgimento de um policial rodoviário federal sem a farda, que foi até o hospital sem a autorização. Então, além dessa investigação sobre o que aconteceu naquele dia em que a menina foi baleada, o Ministério Público Federal também investiga o que esse PRF foi fazer sem autorização no hospital. A PRF diz que afastou os policiais e que está colaborando com as investigações. Eu volto contigo, Carol. Kleber, obrigada pelas informações. Notícia pesada nesse sábado aqui pra gente. Leandro Rezende já aqui ao meu lado, que está acompanhando esse caso. Leandro, é sempre difícil, a gente está falando de uma criança, uma abordagem policial que levou à morte de uma pequena. O Kleber relembrava todo o caso para a gente. Coração partido e agora a cobrança pelas investigações para que elas avancem. Como é que está o andamento delas e principalmente com relação a esse agente da Polícia Rodoviária Federal que o Kleber lembrava, ele que entrou no centro de terapia intensiva sem autorização. Ele já foi identificado. A questão é o que ele foi fazer ali, o que temos de informação também sobre isso. O Ministério Público Federal vai avançar nessa investigação, mas acho que a gente está diante de um cenário, Carol, que o gatilho, né, os tiros que foram que alvejaram a Heloísa não foram disparados só
por esse agente da Polícia Rodoviária Federal. Foram disparados por todas essas pessoas que endossam um discurso de que bandido bom é bandido morto, de que tem que agir com truculência, de que a polícia tem que sempre que atirar para matar. É por causa dessa lógica que, ao verem a placa de um carro roubado, em vez de fazer uma abordagem, e o pai dessa criança, sabe-se lá a dor que esse cara está passando agora, sabe-se lá a dor que essa família está tendo nesse sábado, ele estava dando seta para parar o carro. E ele está vendo agora, se preparando para enterrar a filha de 3 anos. Carol, como já todo mundo sabe, eu vim do Rio de Janeiro e eu já cobri enterro de criança, infelizmente, algumas vezes. Teve uma vez que eu cobri um enterro de uma menina que foi alvo de uma bala perdida e ela estava num parquinho dentro de uma lanchonete e ela foi enterrada, curiosamente, a poucos metros, né? Porque o cemitério era perto desse parquinho. O caixão pequenininho, uma menina de 5 anos. Agora a gente está falando de uma menina de 3 e tantas outras crianças que o Rio de Janeiro tem essa bizarra estatística feita pelo Instituto Fogo Cruzado de crianças baleadas. Se a gente continuar baleando as nossas crianças, que país que a gente vai querer ser? Se é razoável que esse país não pare diante do Estado brasileiro condenando à morte uma criança de 3 anos com um tiro de fuzil na cabeça, a gente vai parar esse país por causa de quê? É um agente do Estado brasileiro que é pago com o meu imposto, com o seu imposto, com o imposto de quem está nos assistindo, que achou por bem atirar de fuzil contra um carro onde estava uma família e aí vai se dizer, ele não queria acertar aquela criança, foi uma bala perdida, não, é uma bala achada, Carol, essa é uma bala achada, é uma bala que acha o futuro do Brasil, essa é uma bala que acha uma criança de 3 anos de idade que era para estar curtindo o sábado de sol no Rio de Janeiro, brincando, curtindo na praia e ela está indo ser enterrada agora. É inadmissível que a gente tenha que, repetidas vezes, falar isso aqui e dizer que a polícia ela tem que agir com força, sim, contra criminoso. A polícia ela tem que ter equipamentos, ela tem que agir com inteligência, mas a gente não pode admitir que a polícia chegue atirando em qualquer lugar, porque faz isso no arco metropolitano, que é um lugar da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que é tido sempre, todas as autoridades sabem que ali é extremamente perigoso. Perigoso por quê? Porque a bandidagem está por ali e não se faz nada para combater esses criminosos. Passa o carro de uma família e a história termina assim. A história ela não pode terminar assim. A história desse país ela precisa entender que nós estamos condenando o nosso futuro à execução, à morte. Esse discurso de bandido bom é bandido morto, de que tem que atirar de qualquer maneira, matou a Heloísa também. E, Carol, até me desculpa, porque é muito doloroso você falar. A gente acompanhou 9 dias de agonia dessa menina, os boletins chegando, essa história de que invadiram o CTI da garota, cara. Assim, o que mais que precisa ser feito para esses policiais serem presos? É importante que o ministro Flávio Dino venha a público também, ministro da Justiça e chefe da Polícia Rodoviária Federal. É importante que o Ministério Público Federal continue com as suas investigações, porque é inacreditável que a gente tenha que começar o nosso sábado falando de uma menina de 3 anos que lutou por 9 dias pela sua vida e morreu. É muito duro, é uma situação realmente que, apesar de já ter visto isso tantas vezes, ela não pode a gente achar que isso é menor. Não pode ser normalizado. Não né? pode ser normalizado isso, Carol, é isso.